Fala aí, filho de Deus! Hoje eu tenho um tema muito interessante. Eu sou Ismael Sobrinho, eu sou médico e psiquiatra. Você está aqui no canal Fé no Divã. Nós vamos falar hoje sobre sonhos. Como é que você pode saber se um sonho é de Deus ou é da sua mente? Bora lá, que talvez você sonhou e tá com dúvida. Será que isso é da minha cabeça ou Deus tá falando comigo? Vamos falar sobre isso hoje. Bora! Bem, pessoal, o vídeo de hoje é muito interessante, porque nós vamos falar sobre sonhos. Por que que nós realmente, às vezes, sonhamos, e esse sonho, às vezes, ele é emocional, ele é espiritual. Qual que é a treta de sonhar? Veja bem, primeiro, aqui é o canal Fé no Divã, onde a gente conecta psiquiatria e espiritualidade de uma maneira equilibrada, sem extremismos, mas descomplicando o entendimento da mente para você. E hoje eu vou falar de um tema que todo mundo tem curiosidade, que é sobre os sonhos. Afinal, você que está assistindo esse vídeo, você sonha muito? Como é que é? Você tem sonhos muito vívidos? Você tem sonhos que você lembra? Ou você é daquela pessoa que dorme e acorda e não sonha com nada? Como é que é aí, primeiro, os seus sonhos? A segunda coisa, você tem dormido bem? Essa é uma outra pergunta muito importante. Como é que você tem dormido? Um adulto, em média, tem que dormir, na média, viu, gente? Entre em torno de 7 a 8 horas de sono. Então, como é que tá seu sono? Você tá dormindo 7 a 8 horas de sono? Se você não sabe disso, não vamos falar sobre sonhos, mas se você dorme menos que 5 horas por noite, isso está associado em algumas pesquisas a um envelhecimento mais precoce e a um risco elevadíssimo de depressão e de ansiedade. Aliás, a gente sabe que pessoas que dormem mal, a depressão pode causar insônia ou excesso de sono, mas nós sabemos que a privação de sono, ela realmente é uma causa de transtornos psiquiátricos. Aliás, tem pesquisas feitas com animais, obviamente você não vai fazer isso com homens, onde você priva animais de sono e você tem uma indução até de quadros como surtos, nos ratinhos e macacos. Então, realmente você tem que dormir. Se você está assistindo esse vídeo aqui e você não está dormindo, opa, fique alerta. E aliás, se você quer que eu fale alguma coisa a mais sobre sonhos, sobre dormir, você fala aqui que eu vou fazer um vídeo só sobre técnicas para você dormir melhor sem remédio. Mas bora lá sobre o nosso assunto do vídeo. Primeira coisa, você tem que entender que 99,9% dos sonhos são produtos principalmente da sua mente, não tem nada de espiritual. A segunda coisa, quando eu digo aqui que existe sonho espiritual, isso é uma convicção minha, pessoal. Eu particularmente acredito que Deus fala por meio de sonhos. Ismael, mas por que você está dizendo isso? Bem, porque, primeiro, há pessoas que nem acreditam que existe um mundo espiritual. Você talvez está assistindo esse vídeo e você pode pensar assim, cara, não tem nada a ver esse negócio de Deus, espiritual. Sonho é um produto da neurociência, da mente e pronto, e acabou. Bem, se você pensa assim, eu não vou discutir com você, isso é uma convicção pessoal, mas eu tenho uma convicção clara, inclusive de experiências, de que Deus realmente ele pode comunicar a uma pessoa por meio de sonhos. A segunda coisa é que talvez você esteja aqui assistindo esse vídeo e você é cristão, e você tem uma fé, você tem uma espiritualidade, e você pode realmente acreditar em algo que também é muito importante. Você pode até achar que Deus, na época da Bíblia, ele falou às pessoas por meio de sonhos, mas que hoje Deus não fala por meio de sonhos. Bem, eu também respeito o seu ponto de vista. E, aliás, até acho que nós temos que realmente reafirmar isso. Deus, ele sempre fala por meio da sua palavra, isso é óbvio, evidente. A Bíblia, a Escritura, ela é a revelação máxima de Deus, ela é realmente o padrão, digamos assim. Na medicina a gente tem aquele padrão perfeito, padrão ouro, né? Então, assim, a validação da revelação de Deus está na Bíblia, está nas Escrituras. Toda vez que a gente tenta fugir das Escrituras, a gente vai acabar encrencando. Então, assim, obviamente, você que está assistindo esse vídeo, você não tem que achar que um sonho tem mais poder do que a Bíblia. Então, Deus sempre vai falar por meio da Bíblia. Muitas vezes Deus vai falar por meio de pessoas, de conselhos. Deus pode usar seu amigo, um líder, alguém que tem mais maturidade que você. Deus pode realmente falar e fala por meio de conselhos. Então, na multidão de conselhos há sabedoria. Essa é uma segunda forma de ouvir Deus, de Deus comunicar algo com você. Mas o assunto aqui hoje é sobre sonhos. Então, assim, na Bíblia você vê que Deus muitas vezes ele falou por meio de sonhos. Então, se você vê na Bíblia,
por exemplo, José, ele tinha o dom de interpretar sonhos. Daniel também tinha o dom de interpretar sonhos. Deus, em vários textos da Bíblia, realmente mostrou que ele se comunicava com as pessoas por meio dos sonhos. Então, na Bíblia é muito claro que os sonhos, eles são sim uma forma de comunicação que Deus exerce com o homem. E eu, Ismael, creio que isso ainda persiste nos tempos de hoje. Eu tenho inúmeras experiências pessoais, muitas experiências próximas de amigos, de conhecidos, onde elas são claras que Deus segue realmente falando ao coração das pessoas por meio de sonhos. Então, essa é uma visão que eu creio que ela é contemporânea para mim. Eu não sou cessacionista, mas eu creio que Deus segue falando prioritariamente com os homens por meio das escrituras. Isso para mim é um fato incontestável. Mas Deus, às vezes, ele fala conosco dormindo. Lembrando que Deus, quando ele fala alguma coisa ao coração do homem, ele não fala a nossa natureza biológica ou a nossa natureza emocional. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele testifica ao nosso espírito. Quando nós estamos dormindo, a nossa vida espiritual, inclusive a nossa vida cerebral, vou falar para vocês aqui porque sonhamos, mas a nossa vida espiritual, ela segue ativa. Você pode estar dormindo biologicamente, mas a sua atividade espiritual, ela segue ali presente, porque o seu espírito não dorme. Então, mesmo que você esteja ali num sonho profundo, Deus pode seguir comunicando coisas, informações, fatos, conceitos e testificando ao seu espírito. Muitas vezes você não vai lembrar, você não vai ter uma recordação, mas é um engano você achar que quando você está dormindo, a presença de Deus ou a ação de Deus sobre você, ela cessa. Mesmo quando você está num sono muito profundo, Deus segue ali falando ao seu coração, Deus segue ali transformando você. Até a Bíblia diz que, né, que Deus até nos segue abençoando enquanto nós dormimos. Né? Então, as Escrituras até mostram isso, que aos seus Deus ali abençoa enquanto eles dormem. Então, a atividade de Deus ela persiste enquanto você está dormindo. Agora, por que nós sonhamos? O que é realmente sonhar? Por que os sonhos são tão importantes? Bem, a primeira coisa que a gente tem que entender, vou deixar os sonhos espirituais para depois, é que sonhar é uma atividade normal do cérebro. Você que está assistindo esse vídeo, você pode até não ter lembranças dos sonhos, mas todo ser humano tem vários sonhos à noite. Você vai ter a atividade cerebral à noite, você vai ter uma atividade que realmente vai te produzir atividades que são compatíveis com os sonhos, e a gente tem estudos realmente de neurociências que mostram isso, que o cérebro está extremamente ativo quando você está dormindo, mas você pode não lembrar. O não lembrar dos sonhos não necessariamente vai significar que você está doente ou que você não tem um transtorno psiquiátrico. A gente tem, por exemplo, remédios como alguns antidepressivos, por exemplo, a venlafaxina, a desvenlafaxina, duloxetina. Alguns antidepressivos, por exemplo, podem fazer com que o cérebro fique mais ativado à noite. Remédios para TDAH, como Venvanse, Ritalina, e podem fazer com que você tenha mais uma atividade de lembrança dos sonhos maior à noite. E pode fazer até com que os seus sonhos sejam mais vívidos. Da mesma forma, pessoas que usam calmantes, como às vezes um lorazepam, como clonazepam, que é o Rivotril, alprazolam, que é o Frautal. Algumas pessoas que usam remédios que têm um efeito de inibição, elas podem ter mais dificuldade de lembrar dos sonhos. Então, às vezes você toma um Zolpidem, alguma coisa, e isso às vezes desregula um pouco. Por quê? Nós temos fases do sono, né? Um dia eu vou gravar aqui um vídeo só sobre isso. Nós temos aquele sono não REM e o sono REM, que é o sono, digamos assim, de uma maneira mais adiantada, mais simples, um sono mais profundo. A gente tende a sonhar mais do nosso sono REM, que é esse sono mais profundo. E a gente tem mais lembranças nessas fases de sono. Só que alguns medicamentos eles podem alterar a forma como o cérebro organiza o sono. Então, se você usa um calmante, se você usa algum remédio para dormir, pode ser que isso atrapalhe a sua lembrança do sono. Principalmente se você sonha e você usa esses remédios que eu citei,
que acabam aprofundando um pouco e alterando um pouco a fisiologia normal de desligar o cérebro. Então, se você toma remédio para dormir, é bem provável que você tenha mais dificuldade para lembrar de um sonho. E da mesma forma, se você toma alguns antidepressivos, pode acontecer de você ter sonhos mais agitados. Você que está assistindo esse vídeo aí, você começou a tomar algum remédio na vida e esse remédio já te deu ali uma certa agitação, você já sentiu assim que esse remédio, você está tomando remédio para TDAH, algum tipo de remédio para depressão, e você sentiu às vezes assim que a sua mente ela fica mais trabalhando de noite, ela fica mais agitada. Então, isso pode ser efeito do remédio. Às vezes, eu lembro da minha esposa, vou contar aqui um segredo, a Simone, ela teve uma época que ela tomou venlafaxina. E ela falava, às vezes, à noite, ela falava assim, coisas, 1 minuto, 2 minutos, eu acordava, às vezes, assustado com ela falando um monte de coisa. Então, são coisas relacionadas ao medicamento. E aí, quando eu troquei o medicamento dela, ela parou de sonhar. Então, a gente vê como que a biologia do sono, ela tá muito ali presente, né? E a atividade cerebral, ela pode estar tão intensa que você pode, às vezes, até ter uma descarga de ansiedade durante o sono. Então, algumas pessoas, por exemplo, têm ataques de pânico. E, aliás, até existem pessoas que têm aquela sensação de paralisia do sono. Aliás, esse é um tema muito interessante para a gente fazer aqui no canal. Você já ouviu falar em paralisia do sono, aquela sensação que você acorda paralisado, meio que você não consegue sair do lugar e tudo? Já parou pra pensar se isso é uma coisa emocional, espiritual? Bem, se você quiser que eu grave um vídeo, eu gravo. Comente aqui se você já ouviu falar em paralisia do sono, se você já teve isso. Mas vamos voltar aqui ao nosso tema. Então, o sono ele é muito importante. E existem alguns motivos porque a gente sonha. Primeiro, você começa a dormir, não é quando você deita ali na sua cama, né, 9h30 da noite, sei lá, 10 horas, o sono melhor, só para vocês terem uma ideia aqui, segundo pesquisas, você tem que dormir mais ou menos ali em torno de 21h30, 22 horas. A gente tem uma região do cérebro que chama núcleo supraquiasmático. O que é isso? É uma confusão. A nossa retina, ela capta a luz ambiente e ali esse feixe de luz, então quando você começa a escurecer, aí o ambiente fica menos claro, a sua retina ela já começa a captar a luminosidade do ambiente. E aí o núcleo supraquiasmático é uma região do cérebro que é o nosso gerente de luz, é o nosso controller de luz, ele começa a já desligar algumas funções. Então, assim, aquela transição do dia para a noite, ela já começa a nos preparar para dormir. Muita gente não sabe disso, mas a gente começa a dormir quando a gente já começa a fazer uma boa transição do dia para a noite. Vocês podem reparar, por exemplo, que quem às vezes mora em regiões rurais, com menos luz, às vezes tem um sono melhor do que pessoas que vivem em regiões urbanas onde tem muita luz. Outra coisa, se você tem criança pequena, você sabe aqui melhor do que eu, que se você quer fazer uma criança dormir, o que você faz? Você escurece o ambiente. Se você ficar colocando muita luz, muita coisa, você vai atrapalhar a informação. A terceira coisa sobre isso que é importante, sobre sonhos, é sobre essa questão do uso de telas. Então imagina só, o seu cérebro ele precisa de diminuir a luz para que o núcleo supraquiasmático ele entenda que está escurecendo e ele vai mandar uma ordem para a região relacionada ao sono, à produção de melatonina, para ela começar a desligar e você começar a dormir. Algumas pesquisas mostram que quando você usa esses aparelhos eletrônicos, então celular, tablet, computador, tudo, principalmente celular e tablet, eles emitem uma luz que a gente chama de luz azul, que é a blue light. E essa luz, ela confunde os neurônios do núcleo supraquiasmático. Ele fica meio sem saber se é dia ou se é noite e tudo. E aí algumas pesquisas até mostram que quando você suspende as telas assim umas 2 horas antes de dormir, você começa já a melhorar a qualidade do seu sono. Então assim, se você está tendo um sono muito ruim, muito picotado, isso já é um sinal de você se preocupar. E aí vem a questão dos sonhos. De fato, quando você está dormindo, você não está com o cérebro paralisado. Algumas coisas o cérebro faz quando você está sonhando. Eu vou citar aqui algumas delas. Primeira coisa, o cérebro, quando você está sonhando, ele prepara você para situações de risco. Muitas coisas que aconteceram durante o dia, elas ficam ali armazenadas, vamos supor que fosse um arquivo na nuvem. Ele não está um arquivo ali instalado. E aí à noite, às vezes, quando você está dormindo, o cérebro ele faz uma fixação desses arquivos. Então, o sono é muito importante dormir, e os sonhos, às vezes, são um mecanismo do cérebro reforçar a instalação de algumas memórias, de alguns arquivos. Então,
Quando você está dormindo, o que, que o cérebro faz? Ele começa a fazer um processo de recapitular o que, que aconteceu de dia e ele começa realmente a instalar de uma maneira assim, mais forte, mais intensa o que, que é importante e ele não instala aquilo que não é tão importante assim. A segunda coisa é que o cérebro faz uma espécie de faxina. Então, quando você está dormindo, acontece um verdadeiro detox na sua mente. O sono não é, por exemplo, uma inibição total de atividade cerebral. Os neurônios estão trabalhando enquanto você está dormindo. E aí o cérebro ele começa a fazer ali uma alteração fisiológica. Existem algumas questões relacionadas à inflamação, à ativação dos neurônios, a forma como os neurônios se comunicam, a desligar certas regiões do cérebro para descansar, a manter outras atividades cerebrais ativadas e funcionando. Então, quando você está dormindo, o corpo ele começa a fazer um processo de recalibragem, um processo de reforço de memória e um processo de detox ali, de coisas que ele vê que não são importantes. E isso vai ser muito importante para a sua saúde mental. Então, assim, o dormir bem, ele é muito importante. E aí o sonhar, ele tem muita relação com isso. Muitas vezes o sonho é simplesmente essa atividade do cérebro mais intensa, onde ele está ali realmente puxando muita informação e ele está ali fazendo um balanço entre coisas que devem ser inibidas, coisas que devem ser reforçadas, coisas que devem ser trazidas de uma maneira mais intensa, mais armazenadas e às vezes coisas que ele tem que abolir. Então, se você está assistindo esse vídeo, se você sonha muito, isso não quer dizer que você está atribulado, que é uma questão que você está doente e tudo. Pode ser só uma fase transitória do seu cérebro, onde ele está reforçando ali a instalação de algumas memórias. Alguns transtornos psiquiátricos, por exemplo, você está num quadro de transtorno de ansiedade. Pode ser que essa ativação que você tem no transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo, no TAG, você tem uma ativação desses neurônios, dessas regiões cerebrais, o cérebro realmente fica mais ligadão, você pode ter sonhos mais vivos, sonhos mais intensos, sonhos mais detalhados. Então, você realmente pode, num quadro assim de um transtorno de ansiedade, você está agora no ápice da crise, você pode ter mais dificuldade para dormir. Então, guarde isso, pode acontecer. Da mesma forma, como você também, num quadro de depressão, você pode ter sonhos mais pessimistas e mais negativos. Veja bem, o conteúdo do sonho, ele tem a ver com experiências que você tem armazenadas no passado, mas ele também se soma muito às experiências que você está vivendo hoje, no presente. Então, isso aqui é muito importante que eu vou falar. Às vezes o que você está sonhando hoje, vamos supor, você teve um ex-namorado, você teve uma experiência traumática, você teve algo no passado que você achou que você estava realmente livre disso, e de repente você começa a sonhar, não quer dizer que Deus está falando com você, não quer dizer que isso é espiritual. O cérebro ele pode, dependendo das situações de estresse, resgatar algumas memórias do passado e projetar na sua mente durante um sonho hoje. Então não significa que você, por exemplo, sonhou com um ex-namorado, você ainda está apaixonada com ele, ou que você sonhou com alguma coisa do passado, um trauma, que aquilo ali ainda está realmente sendo uma coisa absurda, aquilo ali tá te atrapalhando totalmente. Nem sempre acontece isso. Às vezes o sonhar é simplesmente uma atividade cerebral que está mais intensa e o que, que o cérebro vai fazer? Ele vai resgatar memórias que estão armazenadas. E aí ele pode puxar uma coisa do passado, pode somar com uma coisa do presente e esses sonhos podem ser extremamente confusos. Eles podem não ter até nem muita lógica. Então, às vezes você está assistindo esse vídeo aqui, você já ficou meio curioso e tudo, mas isso já é um primeiro ponto. Os sonhos que Deus dá para alguém, eles são sonhos muito claros, muito. Deus não deixa a pessoa ali com tanta dúvida. Então, a maior parte dos sonhos, eles não tem nada de espiritual, são sonhos que são produtos da atividade cerebral, é o seu cérebro realmente fazendo projeções, e eles têm sim um valor, às vezes, se eles são repetitivos, por quê? Às vezes os sonhos, eles trazem pistas, sim, sobre o seu passado que você não consegue acessar de maneira consciente. Então, às vezes tem uma memória no passado que ela é muito importante, às vezes ela tem algo que foi perdido ali no passado. Eu não estou falando de algo que você já superou, que você tem consciência. Às vezes o sonho ele projeta no seu cérebro, quando você está dormindo, algum tipo de informação que você não tem acesso quando você está acordado, quando você está consciente. E aí é interessante sim você levar para terapia, para você levar para o seu psicólogo. Por quê? Porque quando ele escutar o conteúdo do sonho, isso pode dar uma pista realmente do que está instalado nos seus arquivos cerebrais.
Porque veja, todo mundo sonha. Voltando aqui, você tem sonhos todas as noites. Você pode até não lembrar, mas você tem ali lembranças de sonhos. Agora, o que vai ser projetado, qual que é o enredo? Digamos que o cérebro ele é um diretor de cinema. Ele vai juntar as peças, só que ele tem que juntar informações que estão instaladas. E aí ele vai o quê? Ele vai pegar fatos ali do passado. Ele pode, por exemplo, te fazer uma coisa muito interessante. Você pode, por exemplo, sonhar com uma pessoa, com o rosto de uma pessoa. Você pode sonhar comigo, por exemplo. Mas na verdade, eu estou ali representando uma outra pessoa. Só que o cérebro, para te proteger, ele não usa aquela imagem daquela pessoa lá de trás, do passado. Às vezes ele usa uma imagem da pessoa do presente. Então, nem sempre você sonhar com aquela pessoa quer dizer que é aquela pessoa, que é aquele fato. Agora, leve isso para a terapia. Se você tem um sonho que está se repetindo, aí é uma questão muito emocional, leve por quê? Porque isso pode trazer pistas sobre a sua história de vida, sobre o seu contexto de existir, e aí você pode realmente ter uma informação assim, que pode ajudar o seu terapeuta a conseguir entender o que está acontecendo na sua mente. Então, isso é importante. Guardou essa, leva para terapia. Então, eu particularmente, eu gosto de anotar. Então, assim, se você tem sonhos, acordou, deixa um bloquinho de notas e anote, porque os sonhos eles podem trazer reflexões que vão ser importantes para você ao longo da vida, o conteúdo dos sonhos. Agora, vamos entrar aqui em algumas questões importantes sobre os sonhos espirituais. Primeiro, o seguinte: como eu disse antes, você pode ter um sonho emocional, você pode até sonhar com uma igreja, sonhar com alguma coisa que você acha que é espiritual. Mas, assim, Deus, quando Ele dá um sonho para alguém, Deus deixa claro o conteúdo da mensagem. Deus não é um Deus de confusão. Então, os sonhos, eles podem sim ser uma mensagem de Deus para as pessoas enquanto elas estão dormindo, que pode servir para consolação, que pode servir para exortação, que pode servir para a ciência de um fato que está encoberto, que pode servir para a sua edificação e também, aí é uma questão que eu também acredito, o sonho também ele pode ser sim Deus realmente mostrando para você alguma coisa que ele vai fazer no futuro. Assim, nas escrituras, na Bíblia, a gente tem sim algumas passagens que mostram isso, que Deus mostrava para algumas pessoas o que ele iria fazer no futuro. Não quer dizer que o que você está sonhando hoje que seja uma coisa espiritual, mas uma característica dos sonhos espirituais é que quando você acorda, seja no meio da noite, é muito comum um sonho espiritual, você acordar no meio da noite, que o conteúdo do sonho espiritual ele seja muito claro, ele seja muito evidente, né? Eu sempre digo para as pessoas, para os pacientes, para os amigos, o seguinte: se você acordou com muita dúvida, se o sonho foi muito confuso, se o sonho ele não teve ali uma orientação clara, se o sonho ali ele te deixou muito apavorado, se o sonho ali ele foi acompanhado de um terror, de um caos, é muito pouco provável que esse sonho seja um sonho de Deus. Porque mesmo quando Deus quer mostrar alguma coisa pra gente, que talvez nem seja assim, algo que a gente deseja, que a gente considere que não seja boa, a gente vê claramente que Deus ele consegue trazer paz a gente, ele consegue trazer segurança a gente. Por exemplo, muitas pessoas sonham às vezes com a volta de Jesus, e eu tenho muitas experiências assim com pessoas próximas que têm sonhos realmente espirituais, onde Deus fala coisas sobre a volta, que sonham com o arrebatamento e tudo. E é interessante que essas pessoas às vezes elas têm esses sonhos e uma característica muito marcante é que elas às vezes até veem coisas assim da tribulação nos sonhos, mas elas não ficam nervosas. Então, assim, os sonhos espirituais, eles não são só claros, mas eles costumam ser acompanhados de muita paz, de muita tranquilidade, né? Deus, quando te dá um sonho espiritual, Deus não vai te dar uma mensagem para te atribular, para te deixar confuso, para te deixar perturbado, para aumentar a sua ansiedade, para te deixar deprimido, para te deixar assim, digamos assim, uma pessoa que está mais tensa durante o dia. A ideia da mensagem de Deus não é te deixar uma pessoa totalmente confusa. Deus, quando ele te mostrar alguma coisa para o sonho, ele vai te trazer sim, junto ali, digamos assim, no combo, uma mensagem de consolação. Então me conta aí, você já teve algum sonho espiritual? Me fala aí um pouquinho sobre a sua experiência. Por exemplo, você já sonhou com a volta de Jesus? Deus já te mostrou alguma coisa sobre alguém em sonho? Deus já te mostrou, por exemplo, alguém no seu trabalho que talvez você tinha que ter um alerta ali que você não estava tendo?
Você já teve alguma experiência assim que Deus mostrou alguma coisa do futuro que se cumpriu? Me fala aí um pouco assim, você já teve algum sonho espiritual? Talvez você está assistindo esse vídeo e você caiu aqui no fé no divã, porque você está realmente com dúvida. E aí eu já queria te adiantar essas duas coisas, né? Deus então é claro e Deus vai te trazer paz. Mas me conta, eu queria que você comentasse aqui as suas experiências com sonhos. Se você realmente acha que eu estou falando aqui é viagem, se eu estou aqui falando bobeira, ou se realmente você acredita que tem sonhos espirituais. Como eu disse, eu acredito, eu tenho certeza que existe sonho espiritual. Mas eu gostaria que você me desse aí o seu testemunho. A terceira coisa, Deus não vai falar nos sonhos alguma coisa que seja contrária à palavra dele. Isso é muito importante, parece meio óbvio, né? Mas isso é óbvio, mas não é bem assim. Muitas vezes as pessoas elas sonham coisas que não têm nada a ver com a Bíblia, sonham coisas que são incompatíveis com o caráter de Deus, tem sonhos que não são compatíveis com a moral, com a ética cristã. Então existem pessoas que às vezes elas acham que sonharam de Deus para fazer coisas que não tem nada a ver com a Bíblia, que não tem nada a ver com as Escrituras. Eu já tive gente, por exemplo, que teve sonhos sexuais e achou que aquilo ali era um tipo de comunicação divina para ter algum tipo de relacionamento. Eu já tive gente que sonhou, por exemplo, com ação espiritual do mal, em coisas que não tinham nada a ver com as escrituras, assim, coisas totalmente insanas que não podiam nem se sustentar nem com 2 versículos bíblicos. Então, o sonho ele não pode ser contrário à palavra de Deus, porque lembrando, a palavra de Deus, a Bíblia, é o nosso guardião. Então, assim, nenhum sonho ele vai ter que ser contrário às escrituras. Se você sonhou algo e realmente não bate, eu sonhei sobre divórcio, sobre alguma coisa que você vai ver nas escrituras ali, tem alguma coisa que não está batendo, você tem que ficar um pouco esperto. Agora, é fato que Deus ele pode, se você está orando, se você está buscando, se você está ali clamando ao Senhor, você está ali em realmente um período de busca espiritual, Deus pode sim fazer com que você tenha sonhos proféticos. E sonhos proféticos, eles são às vezes muito, não só reais, mas Deus realmente mostra algumas coisas. Eu já tive, por exemplo, mulheres que às vezes estavam sendo traídas e Deus mostrou em sonhos, pessoas, por exemplo, que estavam no ambiente de trabalho e tinham pessoas conspirando contra e Deus realmente mostrou em sonhos o que estava acontecendo. Deus às vezes deu diretrizes para as pessoas, ideias, gente. Eu já tive casos assim de pessoas próximas que Deus deu ideias, trechos de livros, coisas que as pessoas deveriam compartilhar, partes realmente de escritos que deveriam ser registrados. Então, assim, particularmente eu acho que quem sonha e tem muitos sonhos espirituais, é muito importante que você tenha um bloquinho de notas, porque você registre isso ao longo do tempo. Você tem um diário de sonho, você aí que tem muitos sonhos espirituais, como é que você faz isso? Porque quando às vezes você tem um sonho espiritual, você acorda imediatamente, como eu disse, você lembra dele, ele é claro, ele é cristalino e ele não é contrário à palavra de Deus. Só que às vezes você dorme de novo e você depois tem um pouco de dificuldade de lembrar tudo que você sonhou. Isso é totalmente normal. Então é muito interessante que você tenha, se você tem muitos sonhos proféticos, que você realmente tenha um diário, você anote, porque às vezes você acorda e o sonho profético ele é muito assim, você acorda no meio da noite, lembrando, ele às vezes ele não é tanto no final do sonho ali, quando você está às 5, 6 horas da manhã, que você já está acordando, não. Eu percebo particularmente que esses sonhos mais proféticos, eles vêm mais de madrugada, ali no meio da noite. Então, se você realmente acorda e sonha, registre isso. E eu queria falar uma outra coisa também, que é sobre essa questão do dom de Deus na vida das pessoas. Deus ele é um Deus multiforme, assim. Deus ele fala com as pessoas de uma maneira muito diferente. Eu particularmente creio que existe sim, aí é uma questão de dom, de Deus dar esse tipo de capacidade. Daniel tinha uma capacidade de interpretar os sonhos, e veja, José lá, ele teve o sonho, o famoso sonho dele que ele ia ser uma pessoa de alta autoridade sobre os seus irmãos. E eu creio particularmente que existem sim algumas pessoas que Deus fala mais por meio de sonhos. Não é uma coisa que simplesmente você busca, vai ficar jejuando para Deus ficar falando com você. Deus, às vezes, com algumas pessoas, ele fala muito mais assim por meio de leituras. Eu conheço gente que às vezes lê e a fixação que eles têm, eles realmente têm uma questão de penetrar na alma, no coração deles por meio de leituras muito grande. Agora, é inegável que tem pessoas que Deus, ele, por um motivo que foge à nossa compreensão, quem sou eu aqui para dizer por que disso? Eu não tenho uma explicação para isso. Mas existem pessoas que Deus, ele faz sim
uma opção por falar muito com essas pessoas por meio de sonhos. Então talvez você que está assistindo esse vídeo seja um desse tipo de pessoas, que tem um tipo de dom espiritual, um tipo de percepção espiritual, um tipo de sensibilidade espiritual, onde Deus fala com você muito por meio de sonhos. E isso não é loucura. Você vai, inclusive, aprendendo com o tempo. Se você está começando agora a ter sonhos espirituais, você, com o tempo, você vai aprendendo a ter mais discernimento. Por quê? Quando o sonho ele é espiritual, ele vai se cumprir. E aí é uma coisa muito importante que vai vir com o tempo. Deus, quando mostra alguma coisa, ele não só é claro, ele não só traz paz, não só é coerente com as escrituras, mas a palavra profética, se há um sonho profético, ele vai se cumprir. É óbvio que às vezes Deus pode te dar uma orientação para você ajudar alguém, exatamente para você prevenir alguma coisa. Mas eu estou dizendo que quando Deus mostra alguma coisa em sonhos e aquilo é claro, você vai ver o cumprimento daquilo depois. Então você vai ver que é claro, você vai sentir paz, você vai sentir, inclusive, é uma coisa muito interessante, você às vezes sente durante o sonho, já aconteceu com você, não sei se você tiver tido alguma experiência assim, você me conta. Você sente realmente uma visitação espiritual muito diferente. Quando é um sonho profético, você tem uma experiência espiritual, uma visitação espiritual durante o sonho, que é muito intensa. Então, assim, se você está assistindo esse vídeo e você já teve um sonho espiritual, um sonho profético, você sabe do que eu estou falando. Não é uma coisa dos sonhos normais, não é a mesma intensidade cerebral, não é o mesmo tipo de lembrança. Você realmente, você é tomado pela presença de Deus de uma maneira mais intensa e você realmente tem essa lembrança vívida. E aí você tem que o quê? Ter a certeza que se for algo de Deus vai se cumprir. E aí Deus ele vai com o tempo te ensinando a lidar com esses sonhos. Ele vai você vai aprendendo melhor a ter discernimento, a saber o momento de você compartilhar. Lembre que na Bíblia tinha ali os momentos certos, então você vai tendo ali realmente uma maneira mais sábia, digamos assim, de compartilhar os sonhos. Então me conta aí, você que está assistindo o vídeo, você já teve um sonho de Deus? Se é confuso, se você está tomando remédio, está com a mente muito agitada, se você está com ansiedade, você está passando por um momento de muito sofrimento, esse sonho não é claro, ele está muito picotado, você não vê ali essa plenitude de Deus, você não vê uma mensagem clara e evidente, você não tem aquela paz de Deus que guarda o seu entendimento. Olha, esse sonho ele não é um sonho normalmente espiritual. Você pode ficar até um pouco tranquilo. Às vezes você está muito apavorado, que você sonhou que alguém ia morrer. E às vezes é só porque você está com medo de perder, às vezes, seu marido, seu filho, alguém da sua família. Não quer dizer que essa pessoa vai morrer. Agora, eu queria te ouvir. Comente aí para mim. Existe sonho de Deus? Qual que é a sua opinião sobre isso? Me fala um pouquinho aqui se você já teve algum sonho espiritual. Aliás, me conte aí nos comentários o que você anda sonhando, se é um sonho espiritual, porque talvez você colocar aqui o seu testemunho, você vai edificar alguém. Aliás, me conte também aqui nos comentários se você já teve algum sonho espiritual que depois ele se cumpriu. Me fala aí, você já teve algum sonho espiritual que depois se cumpriu? Então guarde o que eu falei nesse vídeo. Aí, você está sonhando? Ó, teve paz, teve essa plenitude do Senhor, é condizente com as Escrituras, é líquido e certo, você tem uma lembrança quando acorda muito clara e evidente. Opa, se tem essas características, você sabe que é um sonho de Deus. E eu vou aqui terminar o vídeo dizendo uma coisa que eu tenho que dizer, porque não tem como não dizer. Gente, o sonho espiritual, você sabe que ele é espiritual. Se você tem dúvida mesmo, se é, se não é, pode assim ter muita certeza que talvez ele não seja um sonho espiritual. Quando Deus realmente fala com a gente por meio de sonhos, ele vai lá e ele fala da maneira tão clara que a gente realmente não costuma ter dúvidas. Isso acontece, por exemplo, com a profecia ou quando a gente escuta a voz de Deus. E aliás, se você está gostando aqui do canal, eu vou te pedir isso. Você se inscreve aqui no canal, você vai dar um like aqui nesse vídeo, você vai compartilhar esse vídeo ali nos seus grupos, porque tem gente que às vezes está tendo sonho, tá faltando discernimento, tá perturbado, não sabe entender, diferenciar os sonhos da mente, tá achando que todo sonho é espiritual, ou tá achando que todo sonho é só emocional. Então você vai compartilhar esse vídeo que você pode ajudar a vida de alguém. Então, ó, dá uma inscrita aqui. Se você quiser, se você achar que eu devo falar aqui um pouco sobre esse negócio de profecia, de ouvir a voz de Deus, até que ponto isso é emocional, até que ponto que isso é do cérebro, comente aqui pra mim que eu vou gravar alguns vídeos sobre isso, que eu acho que a gente tem que esmiuçar melhor esses assuntos aí sobre o que é da mente, o que é espiritual. Então me fala aí, você gostou do vídeo? Qual que é a sua opinião sobre esse assunto? E eu vou te pedir também para você se inscrever lá no meu canal do Instagram, @ismael.sobrinho. Então me segue lá no Instagram, @ismael.sobrinho, que lá eu falo muito sobre outros assuntos relacionados à saúde mental. E o Fé no Divã continua lá no Instagram.
porque aí você pode sugerir temas, perguntar algumas coisas, e eu vou até te pedir aqui antes de você sair do vídeo, comente aqui pra mim algum tema relacionado à mente, às emoções e à psiquiatria que você gostaria que eu gravasse um vídeo, que eu vou gravar pra você e eu vou tirar suas dúvidas se eu souber. Então assim, você coloca aqui pra mim. Então bora lá, compartilha esse vídeo e fique ligado aqui no Fé no Divã, ativa o sininho aqui, que aqui é o lugar onde você vai aprender sobre a mente e sobre a vida espiritual. Até mais, até a próxima sessão.